Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Nós agradecemos aí o atendimento do nosso convite para fazermos essa reunião, que é onde nós iremos tratar sobre os procedimentos de contabilização das contas bancárias transitórias e também sobre as contas destinadas a pagamento de retenções, consignações e devoluções de convênio. Então, a intenção dessa reunião é ter essas tratativas. Posteriormente, eu vou passar a fala ao Cleiton, nosso gerente de acompanhamento da execução contábil, que vai mostrar de forma operacional para vocês como vai funcionar. Mas, inicialmente, é interessante a gente entender qual o escopo e sobre quais contas que nós estamos tratando. A priori, todas as contas bancárias que transitam recursos públicos, elas devem obrigatoriamente serem contabilizadas, ou seja, ter o seu registro no sistema de contabilidade geral do Estado de Goiás. E só podem ser executadas via sistema de programação e execução orçamentária financeira, o CIOFNET. Nós temos, na verdade, algumas contas que são destinadas a processar arquivos de pagamentos em lista gerado pelos outros sistemas. A exemplo das contas de diárias, né, que tem um sistema de diária que gera uma lista para fazer esses pagamentos. A folha de pagamento, que também é o sistema RHNet, gera um arquivo que é processado para que faça o crédito do salário dos servidores. E demais outros casos que aí são um pouco mais específicos, de forma geral seriam essas duas contas, mas também temos aí outras contas que, de forma específica, alguns órgãos utilizam, como é o caso para pagamento de bolsas, pagamento de benefícios sociais, prêmios, então, entre outros. A priori, como essas eram contas meramente de passagem, ou como o próprio nome que nós colocamos aqui, transitórias, elas não sofriam processo de contabilização, até porque nós não tínhamos condições tecnológicas de ter o cadastro dessas contas e fazer todo esse processo. Porém, há já algum tempo, o Tesouro Estadual vem desenvolvendo uma série de ações junto aos agentes financeiros e nós avançamos de conseguir aí, junto ao Banco do Brasil, à Caixa Econômica, o recebimento dos extratos das contas no padrão FEBRABAN através de uma linguagem de máquina. E com isso, nos possibilitou também incluir no rol de contas contabilizadas essas contas bancárias, que ela vai ter uma conciliação automática para todas as operações às quais aquela conta foi destinada, ou seja, para processamento de arquivos e qualquer outra transação que não seja por finalidade de arquivo, ela deverá ser justificada pelo, pelo órgão que o fez. Ou seja, nenhum pagamento de despesas podem ser feitas de forma extra através de contas pagadoras. Então, ele tem que sofrer todo o ciclo orçamentário. Nesse mesmo cenário, nós tínhamos outras situações por limitações dos bancos, né, como é o caso de pagamento de GRUs, de ressarcimento pessoal, que não se conseguia processar no banco, na Caixa Econômica, e houve a necessidade de fazer esse processamento via Banco do Brasil. Porém, essas contas obrigatoriamente devem ser contabilizadas. Nenhuma conta não contabilizada pode ser utilizada. Isso tanto para retenções de tributos, quanto devolução de convênios, quanto pagamento de ressarcimentos. Então, a partir dessa nossa reunião, nós vamos orientá-los no sentido da identificação e contabilização de todas essas contas e, no mesmo sentido,
não será permitido nenhuma execução de pagamentos em contas não contabilizadas. Todo o procedimento para esse processo, e aí nós separamos em dois grandes grupos, né? Das contas transitórias para pagamento de arquivos, essas contas elas têm uma característica própria, como eu já disse inicialmente, que é o processamento desses arquivos, e eventualmente elas geram também rendimentos de aplicação que devem ser restituídos às suas contas de origem, né? Esse rendimento de aplicação será identificado se o recurso for por transferência do Tesouro Estadual, deve ser retornado ao Tesouro. Se ele for proveniente de uma conta por fonte vinculada, para a conta originária da fonte vinculada. Isso, os procedimentos, posteriormente o Cleito vai informar. E aí nós alertamos para que nenhum outro tipo de pagamento que não seja por processamento de arquivo seja executado nessas contas. E aí que a gente vai mostrar a identificação dela nessas categorias. E o outro lado são as contas de retenções, consignações e aí o pagamento de restituições. Essas contas seguem o rito normal de qualquer outra conta bancária mantida pelos órgãos que são excepcionalizadas pela Lei Complementar 121, que é a lei da conta única, que são aquelas contas de convênios, as contas de operações de crédito, fundo a fundo, RPPS, que estão excepcionalizadas. Então, nenhuma outra conta poderá ser aberta. Com essa restrição da Caixa Econômica, nós vamos ter a característica das contas destinadas ao recolhimento de GRU, porém vão ser contas devidamente contabilizadas. Diversos órgãos já procederam a essa regularização e também em relação aos convênios, como já é feito, muitos são executados pela plataforma do Transfere, ou a plataforma Mais Brasil, como é conhecida, e regularizada no CIOF-NET e no sistema de contabilidade. Esse processo continua, porém, de contas todas elas contabilizadas. Vale ressaltar que esse processo ele é muito importante. O Tribunal de Contas do Estado iniciou um procedimento de auditoria financeira e ele levanta todas as contas bancárias existentes naquele órgão e solicita, inclusive, justificativas porque tem transações de recursos em contas não contabilizadas. Então, nós vamos conseguir, com esse processo, que nenhum órgão do Poder Executivo tenham contas não contabilizadas. Todas as contas estarão devidamente registradas no sistema de contabilidade. Por fim, antes de passar aqui para o Cleito, para ele fazer a apresentação e vocês conhecerem esse processo, aqui para os colegas dos poderes e órgãos autônomos, que eventualmente têm algumas características diferentes do Poder Executivo, nós temos a mesma disponibilidade de procedimento para contabilização de todas as contas, mas a gente sugere que agende conosco, né, as reuniões para que nós façamos junto aos poderes o devido mapeamento, né, dessas contas e o seu respectivo procedimento de contabilização. Finalizando, só para entenderem, especialmente aqui para os gerentes de contabilidade do Poder Executivo, esse processo de identificação das contas e a sua contabilização, nós estamos fazendo de forma automática no sistema, porém, conforme o ofício que foi enviado, nós precisamos também da convalidação por todos os gerentes de contabilidade, com o apoio dos gerentes financeiros, diretores de gestão integrada e superintendente de gestão integrada. Da identificação de toda e qualquer conta que o órgão tenha, né, seja conta antiga, seja qualquer tipo de conta que não esteja sendo executado via CIOF-NET. Essa identificação nós vamos convalidar com as contas que nós já estamos identificando. E lembrando também que eu citei da auditoria, foram identificadas várias contas que foram, provavelmente são contas já encerradas pelo órgão,
mas que elas constavam como ativas, né? Então, esse trabalho também contribuirá para a identificação dessas outras contas que não são destinadas a ao processamento desses arquivos ou retenções, até para que cada órgão tome as devidas providências junto ao agente financeiro para o definitivo encerramento dessas contas, para que não fique constando, né, sobre a responsabilidade dos gestores. Eventualmente, essas contas podem não ter sido encerradas por conter saldos irrisórios, né? Se tiver lá R$ 1 nessa conta, a conta não é encerrada. Então, eventualmente, sobrou algum rendimento, algum resquício de saldo nessas contas e elas vão ficar ativas mesmo que o órgão tenha gestão. Então, vai ficar figurando no CNPJ daquele órgão, mas é uma conta que não é utilizada, não é executada mais. Então, esse trabalho também visa identificar e sanear todas essas demais contas que eventualmente não estejam sendo usadas. Para não delongarmos muito, mais uma vez agradeço aqui a presença de todos e já passo aqui na sequência para o Clayton, que ele fará uma apresentação breve aqui para vocês entenderem o processo e posteriormente nós abriremos aqui para os devidos esclarecimentos, dúvidas, questionamentos que porventura os senhores têm. Tá? Muito obrigado, Clayton. Olá, pessoal. Agradecer o Ricardo aí pela explanação. Acho que ele falou muita coisa importante aí. Essa reunião está sendo gravada, então os colegas que não puderam participar vão estar conseguindo rever, né, essa reunião. Por que que eu digo isso? Porque esse trabalho ele é feito de mãos dadas com o financeiro. Então, assim, o ideal era que todos os gerentes financeiros também conseguissem participar. Mas aí, como os contadores estão aqui, estão em peso, se porventura algum gerente financeiro não conseguiu participar, vocês vão lá, né? Tem um bate-papo com ele, coloca ele a par aí, porque é um trabalho que vocês vão ter que fazer de mãos dadas, né? Não dá para ser feito só a contabilidade, não ficaria um trabalho legal. Aí eu vou fazer a explanação aqui da forma que vai ser feito esse trabalho de contabilização das contas pagadoras, e ao final você será aberto para dúvidas, questionamentos, sugestões, né? E vamos iniciar aqui. Vocês estão conseguindo enxergar a apresentação? Ricardo, confirme, por gentileza. Ok, ok, pode dar continuidade. Então, pessoal, a gente montou um slide pequeno, não é uma apresentação muito longa, justamente para poder deixar um espaço para o pessoal falar, né? A gente poder fazer um bate-papo. Então, vamos lá. Essas contas pagadoras, também conhecidas como contas transitórias, como o Ricardo disse, que são transitórias porque elas são criadas para uma finalidade específica, que é fazer pagamento via arquivos, né? É diferente das contas contabilizadas, que vocês estão acostumados aí a contabilizar diariamente, e agora essas também serão contabilizadas. Primeiramente, pessoal, ressaltar aqui a parte da legislação que nos obriga a estar fazendo essa contabilização, né, que é a Lei 4.320 e também a Lei Complementar da Conta Única, né, que é a 121/2015, e o próprio Manual de Contabilidade, a obrigatoriedade do cadastro e da evidenciação. Aqui a gente cita aqui
como normativo que mais deixa claro em relação à questão, que é o artigo 83 lá da Lei 4.320, né, que estabelece que todas as transações da administração pública, tanto como recebimento ou pagamento, devem ser registradas contabilmente. E agora a gente vai ter condições de registrar 100% das transações dos órgãos públicos. Aqui a gente criou um fluxo para poder ficar claro como é que vai ser esse passo a passo, né? Então, ali, inicialmente, a gente tem o lançamento do saldo de abertura, que seria o saldo inicial de setembro. Lembrando que agora em setembro a gente incluiu as contas pagadoras de diárias. E aí a gente vai continuar avançando e incluindo as demais contas, né? Tem conta que requer uma conversa com o órgão para poder fazer um mapeamento. Então, inicialmente, as de diárias vão começar agora a partir de setembro. Se vocês observarem aí no SCG, você já deve estar visualizando essas contas aí. Esse lançamento de saldo inicial será feito pelos próprios contadores. E o manual que a gente encaminhou para vocês via e-mail, ele ensina, ele explica como fazer esse lançamento. É bem didático e bem simples também. Basta que vocês tenham esse extrato bancário, né, de agosto, aí vocês vão pegar o saldo final lá, que é o saldo de abertura de setembro. Após o lançamento, realizar a conferência, e aí já entra na rotina de verificar as conciliações, né? Como é que vai ser essas conciliações? Todos os dias, às 10 horas da manhã, existe uma rotina no SCG que ela contabiliza todas aquelas transações que estão cadastradas no sistema, eu vou mostrar mais adiante, que estão homologadas. Então, aquela transação que não resta dúvida, que fica claro para todos o objeto ali do pagamento ou do recebimento, ela tá para contabilizar automaticamente. Aí, pode ser que tenha alguma transação que você olha para ela e diz assim, mas isso não está claro. Essa, ela está manual. E o contador é que vai ter que entrar lá no sistema de contabilidade e finalizar essa contabilização. E essa parte aqui, ó, de pendência, né? Pendência e conciliação manual. Depois tem a parte dos relatórios, que alguns estão prontos, outros estão em desenvolvimento, mas que vão ficar pronto dada a urgência, né? Que a gente pediu prioridade e logo, logo eles vão ficar prontos. E ao final tem o fechamento bancário, que os contadores já estão acostumados lá, que com o auxílio lá do módulo, né, de fechamento bancário, vocês conseguem visualizar todas as contas bancárias, e aí aquele local onde vocês lançam lá o saldo do extrato bancário e sobem o extrato. Então, esse processo, por hora, ele também vai ser utilizado para essas contas pagadoras. Elas vão entrar nessa mesma regra, nessa parte lá do módulo. Aqui, pessoal, é a nota de lançamento para ser reconhecido o saldo inicial da conta bancária pagadora. Então, para lançar o saldo de abertura, vocês vão utilizar a nota 2117 na finalidade 410. Aí aqui tem uma telinha com os dados preenchidos, e depois a gente vai estar também disponibilizando esses slides. Eu acredito também que eles possam ajudá-los, mas basicamente é aquele preenchimento que vocês já estão habituados a realizar. Lembrando que as contas pagadoras, como elas são utilizadas somente para você fazer a finalização de um pagamento, que você já inicia lá no CIOF, vamos pegar um exemplo aqui, o de diárias, né? Então, na maioria dos casos, é feito um pagamento lá na conta única, né? Então, o órgão pede a CMDF na conta única, é feito um OP na conta única e a conta única é sacada, né? Naquele momento, orçamentariamente, já está registrado lá na PPD, né? E nos relatórios da execução
da despesa, execução orçamentária, que aquele montante foi pago em diárias. Só que a gente sabe que aquele pagamento ele não acontece naquele momento para os beneficiários lá, para quem solicitou a diária, né? Esse recurso vai para essa conta pagadora de diárias, né? E aí, através do arquivo que é enviado ao banco todos os dias, é feito esse processamento dos pagamentos de diárias, podendo pagar 100% ou por algum motivo de uma conta bancária que está com os dados incompletos, alguma inconsistência lá nos dados do recebedor, pode ter um estorno, por exemplo, de valor, né? Então essas questões são tratadas dentro da conta pagadora e não na conta única, né? E agora vocês vão estar conseguindo fazer todas essas contabilizações, esse fluxo, né? Essa movimentação do recurso que está saindo, recurso que às vezes está voltando por estorno. Essa nota do lançamento aqui, ela já faz o reconhecimento do saldo inicial das contas de aplicação. Então, aí, a única coisa que muda aqui é a finalidade. Isso aqui é a finalidade 412. Aí está o formatozinho dela preenchido lá, ó. Aqui, pessoal, a gente fez uma sequência de etapas para vocês poderem entender o momento que é feito cada tipo de trabalho, né? Então, assim, a recomendação é que a conciliação seja feita diariamente, porque pode ser que tenha que justificar alguma transação e deixar isso para o início do mês seguinte é muito arriscado. Porque às vezes a situação é que até o gerente financeiro tem que pedir informação para o banco, nem sempre ele sabe de que se trata aquela transação. Pode ser que é uma transação habitual, mas que não esteja claro lá no extrato bancário. E aí deixar para o mês seguinte é muito arriscado, né? Vocês podem perder o prazo aí de fechamento, que é o quinto dia útil do mês subsequente. Então, essa Salutar está fazendo esse trabalho diariamente, para não ter sufoco. Então, na etapa 2 aqui, ó, é fazer a análise lá das movimentações não conciliadas, analisar, justificar e contabilizar. A etapa 3 é o registro dos rendimentos, aqueles rendimentos que porventura podem ocorrer lá, né, com aquele recurso que ficou parado lá em algum momento na conta pagadora, teve um rendimento, e aí vocês vão estar contabilizando o rendimento. Também tem uma nota de lançamento específica para contabilizar o rendimento. E, por fim, é o fechamento. Vocês vão estar subindo o extrato a priori lá dentro do módulo, mas a gente está estudando, né, uma forma mais eficaz de fazer esse trabalho, né? Por hora, continua sendo pelo módulo lá do fechamento bancário. A conciliação automática é que eu mencionei, que ocorre sempre às 10 horas da manhã, e aí ele vai fazer uma varredura em todas as contas pagadoras que estão cadastradas no sistema, estão vinculadas e que a gente está recebendo o arquivo CITEX, que é esse arquivo em formato computacional, uma massa de dados, né, que o banco envia para a gente, e através desses dados a gente tem condições de fazer essas contabilizações, porque não é aquele arquivo engessado lá do PDF. Aquilo que não for contabilizado automaticamente, vocês vão ter que finalizar a contabilização manual e formar lá a justificativa. Essa telinha aqui, pessoal, ela traz o que já está homologado, o que já está parametrizado para contabilização automática. Então, por exemplo, se lá no seu extrato tem uma transação que está descrita como débito de diária, se você fez um pagamento de diária e lá no extrato está como débito de diária, o contador não precisa fazer nada. Ao fazer essa varredura, o sistema já vai identificar que aquele débito de diária é referente a uma saída de recurso que ocorreu lá na conta, e aí ele já vai fazer uma contabilização automática. E aí vai gerar um documento automático, um documento de dispêndio. O crédito OP é aquela situação que eu mencionei, aonde é feito a execução da despesa na conta única, na maioria dos casos,
e na conta de crédito lá é informada essa conta de diárias. E aí, na conta de diárias, no extrato da conta diária, vai aparecer esse registro, crédito OP. Então, o sistema já vai fazer a leitura também. Isso daqui, para os demais casos, resgate, diárias, aplicação, estorno débito, que aqui é estorno débito diário, quando tenta efetuar o pagamento por algum motivo, o dinheiro volta para a conta, né? Resgate automático, aplicação automática, estorno diário. Então, todas aquelas transações que nós identificamos no extrato que não restou dúvida, ela veio aqui para a parte automática. E no módulo também vocês vão conseguir visualizar como que está a conciliação. Já todos os contadores já estão com os perfis habilitados. Vocês já conseguem verificar essas situações, selecionando o órgão de vocês e a conta pagadora. Esse arquivo da conta das contas pagadoras de diárias, a gente pegou lá no sistema de diárias. Então, pode ser, por exemplo, se a situação que o Ricardo colocou aí, os poderes, né, que não pagam diária pelo sistema de diárias, então provavelmente a conta dele, a conta pagador diária, não vai estar lá no órgão dele já vinculada, né? Isso aí a gente depois vai ter que entrar em contato, né? O pessoal pode estar entrando em contato com a gente para poder informando essas contas, para a gente poder fazer o cadastro e eles também entrar nessa rotina. Então, nesse exemplo aqui, ó, foi feita uma busca, pegou o órgão aqui da economia, 1701, fizeram uma busca aqui, ó, de como que estava a situação da conciliação. Então, pegou o período lá de 1/9 a 11/9. E aí, ao clicar em pesquisar, ele vai para essa segunda tela, aqui, e uma coluna mostra as conciliações realizadas, quer dizer, a parte automática, essa primeira coluna. Então, nesse caso aqui, tivemos 11 conciliações automáticas, ou seja, todas as movimentações que ocorreram, elas foram contabilizadas automaticamente. Por quê? Porque lá na movimentação do extrato bancário, não restou dúvida da transação. Mas se tivesse alguma transação lá, tipo alguém fez um depósito, sei lá, vai que o financeiro passou o número da conta lá para o servidor e ele foi lá e fez um depósito na conta, né? Nesse caso, teria que contabilizar esse ingresso manualmente. A gente não tem rotina automática para esse tipo de ingresso na conta pagadora. E também não é recomendado, né, essa situação de depósito em conta pagadora. Nessa telinha aqui, vocês conseguem ver os documentos que foram emitidos em cada uma dessas datas. Então, aí, se você quiser aprofundar, verificar qual foi o movimento contábil que esse documento fez, aí pode clicar nessa lupinha. Seria mais um detalhamento de como que a contabilização ocorreu. Essa aqui é uma visão do extrato para vocês entenderem como é que acontece lá no extrato e como que está parametrizado. Ó. Aí em cima eu tenho o débito diário 340 e também tenho o débito diário de 5.175. Aqui na contabilidade eu tenho também esses lançamentos, eles são importados por SCG através desse extrato Sintex, e aí é feito uma listagem, e aí ele traz esses dados aqui, ó. Nesse caso, essa caixinha que está verde aqui é dos conciliados. Então, como esse documento está no automático, ele já foi conciliado automaticamente pelo SCG. É só para vocês entenderem como é que é essa leitura que o SCG faz da informação que vem do extrato. Nesse exemplo aqui, ó, a gente pegou um exemplo que tem pendência, né? Pegou lá uma conta da economia do mês 6.
Então, nós buscamos aqui as informações do período, e aí ele retornou aqui que no dia 5/7 tivemos duas pendências. Aí, analisando mais a fundo, quando você clica nessa setinha aqui, ó, aí ele abre e mostra a tela de contabilização manual. Nesse caso aqui, o contador clica nesses três pontinhos desse quadrinho verde. Por que que essa aqui não foi contabilizada? Porque ela está débito autorizado. Isso daqui pode ser um monte de coisa. Então, não dá para precisar o que realmente aconteceu aqui. Por isso que requer um complemento, né? A informação lá no histórico do documento que vai ser emitido. O ECG, ele inicia a emissão do documento e o contador finaliza aqui, ó. Essa é a tela que vai aparecer quando vocês forem contabilizar. Então, ele já iniciou o processo de contabilização. O que o contador tem que fazer? Ele tem que verificar lá com o setor financeiro de que se trata, né? E aí, para poder dar mais transparência ao processo, a gente incluiu aqui, ó, o número de SEI. Então, a gente recomenda o seguinte: cada gerência contábil precisa abrir um processo SEI e sempre que tiver uma situação que requer um esclarecimento, ela encaminha um despacho. Se ela quiser fazer isso uma vez por semana, ou diariamente, ela encaminha um despacho lá para o setor financeiro para que ele justifique aquela transação, já que não ficou claro de que se trata aquele pagamento ou recebimento. Então, esse processo precisa ser bem transparente, porque isso daqui vai ser auditado pelo Leite, próprio Tribunal de Contas. deixa Oi, eu cara. fazer um pequeno complemento até para explicar a importância desse processo, como você já iniciou. É, o que vai ficar em contabilização manual são aquelas transações que não são identificadas como habituais daquele tipo de conta. Se é uma conta pagadora de salário, o que que se espera dessa conta? Que ela receba os recursos da folha, né, quando nós fazemos a UP via CIOF, e que venha um arquivo lá da SEAD, o arquivo de folha, e seja processado pela Caixa nessa conta. Adicionalmente a isso, como é uma conta que normalmente está aplicada, ela vai ter aplicação em resgate e rendimento. Em regra geral, o que se espera dessa conta é isso. Se porventura foi feito qualquer pagamento via ofício nessa conta, ou por gerenciador financeiro do banco, ela sai da característica dessa conta. E aí, obviamente, o setor financeiro do órgão terá que justificar por que, que ele utilizou essa conta para uma finalidade adversa à qual ela foi criada, que é simplesmente ser uma conta de transitória para pagamentos. Então, essa conta não pode ser utilizada para receber depósito. Qualquer ingresso de receita no Estado tem que ser via DARE. Ela não pode ser utilizada para pagamento de fornecedores. O rendimento não pode ser utilizado extra-orçamentariamente. Então, caso ocorra qualquer tipo de transação diferente, ela será auditada, será contabilizada de forma manual, e nesse campo do histórico, como a responsabilidade da conciliação é do gerente de contabilidade ou contador responsável, ele não foi ele que fez essa execução. Ele vai buscar informação junto ao setor competente, né, ao setor financeiro, ao diretor de gestão integrada, ao superintendente de gestão integrada. Ele vai justificar por que que foi feita aquela conta. E aí, no histórico aqui, vai pôr uma breve justificativa com o processo SEI, o número do processo SEI. Até para que num caso de uma auditagem pela Controladoria Geral do Estado ou Tribunal de Contas do Estado, ele vai ter lá dentro do processo as devidas justificativas e documentos comprobatórios do motivo do uso, né, para uma finalidade não específica, né, dessa conta, né? Então, aqui é para fazer essa identificação. As demais operações que são é, de, de, de uso da conta, por exemplo, a conta de diária, que é a primeira que nós cadastramos, ela é para
pagamentos de diárias. Por exemplo, o servidor não foi, vai devolver recurso, vai devolver a diária, ele faz via DARE, ele não deposita nessa conta. Então, qualquer ato que for feito de forma diferente à finalidade da conta tem que ser justificada com o respectivo processo SEI e que esse processo ele vai estar sujeito de análise e verificação pelos órgãos de controle. Ok? Cleiton? Ricardo, muito obrigado aí pelos esclarecimentos. A gente está entrando aqui Aproveitar no, um pequeno detalhe, Cleito. Até estou vendo alguns questionamentos, até bom, a gente faria depois. Mas o que acontece, né? O ideal seria que essas contas não recebessem transações, mas até a título de exemplo, a conta única não era uma conta para receber depósito. Os agentes financeiros, Caixa Econômica, Banco do Brasil, não conseguem fazer bloqueio para recebimento de transferências via Pix, TED, depósito bancário, nenhuma dessas transações. Então, caso isso ocorrer, tem que se identificar e evitar que exista esse tipo de depósito nessas contas, tá? Mas aí depois, posteriormente, a gente vai esclarecer as demais dúvidas. Cleiton? assim, abrindo aí um adendo sobre essa questão do depósito, pessoal, a gente tem o tratamento contábil e o procedimento financeiro também e orçamentário para resolver essa questão. Por exemplo, se tiver um depósito na conta, o módulo ele vai abrir, ele vai iniciar um documento de contabilização manual de ingresso, né? E o contador vai ter que ir lá e informar que aquele depósito refere à devolução lá de uma diária paga indevidamente, não sei, do servidor tal, 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 e colocar os detalhes, né? E em seguida, a gente construiu aqui um OP extra que vai viabilizar a devolução dos recursos das situações em que não cabe aquela guia de recolhimento com o DARE. Então, por exemplo, habitualmente o ideal é que essa devolução refira-se a um recurso que foi pago dentro do exercício, né? Para isso, a gente tem o procedimento que é a guia de recolhimento com o DARE. Então, entrega-se esse DARE lá para a pessoa que recebeu o recurso indevidamente, ele quita o DARE na rede bancária. No dia seguinte, quando vai processar o retorno bancário, o sistema reconhece aquele DARE que está amarrado à guia de recolhimento, muda o status da guia no CIOF e ela fica como guia quitada, e a contabilidade contabiliza essa entrada, essa entrada financeira, né? E para poder, se for o caso, emitir uma nova OP ou fazer todo aquele processo reverso para esse de recurso voltar para a conta única, né? Anulação de liquidação, CMDF, né? E anulação de empenho. Então, tem o tratamento correto. Então, o ideal é que não repasse essas contas para as pessoas, para que não tenha depósito na conta. No caso aqui, essa parte é onde é feito o registro dos rendimentos. Porque até então eu tinha falado do registro inicial, do saldo de abertura da conta de aplicação e da conta pagadora propriamente dita. Nesse caso aqui é o registro de rendimento, é aquele valor lá no final do mês que vai estar destacado no extrato, que vocês vão estar fazendo o registro inicialmente do ingresso, né? Porque nesse momento aqui, a receita orçamentária de rendimentos ela ainda não foi realizada. Então, precisa fazer primeiro essa etapa de contabilizar o recurso na conta pagadora de aplicação, né? Essa entrada, e nesse momento é na fonte orçamentária, que é essa 18690886. O segundo passo é esse que eu mencionei, da emissão da OP, da finalidade 93. Essa OP você vai mandar ela para o banco e ela vai fazer o trabalho de retirar o recurso da conta da conta pagadora e levar esse recurso, geralmente é para a conta única do Tesouro Estadual, mas ele pode ir também para outros lugares. Por exemplo, a exemplo dos poderes aí, que não tem conta única, né? Então a conta originária provavelmente não vai ser a conta única, então vai ser uma conta movimento lá do órgão, e ele tem condição de selecionar essa conta lá na OP como conta de crédito,
E aí, nesse momento, a SOP, além dela contabilizar a transferência da disponibilidade, ela vai registrar uma receita na conta originária lá daquele órgão. Ou então na conta originária do Tesouro, na conta única, quando o repasse foi feito pela conta única. Então, ele faz o caminho de volta, né? E esse rendimento, ele também é da conta única para esses casos, que a conta única repassou o principal. Aqui é a tela preenchida da contabilização lá do ingresso proveniente do rendimento. Agora eu vou entrar nessa parte que eu já dei um spoiler aí da parte de transferências ou devoluções para as contas originárias. Então a gente sabe que tem várias situações onde requer essa devolução para a conta originária. Eu tenho situação de recurso que está na conta pagadora desde o ano passado, são recursos de exercícios anteriores, que também precisa ser devolvido. Eu tenho situações de rendimentos que precisam ser devolvidos para a conta originária. Eu tenho situações de pagamentos indevidos, que porventura tem que se fazer lá uma guia de recolhimento com o DARE. Então, assim, basicamente são essas três situações. Aqui, essa tela, ela fala da devolução para a CUT. Então, nesse caso aqui, utiliza-se SOP 93. Isso, pessoal, estou falando daquela situação que o recurso a ser devolvido já esteja na conta pagadora. O recurso já está lá na conta pagadora. Aí eu vou adotar esses procedimentos aqui, ó. Devolução de pagamentos indevidos dentro do exercício corrente. Esse aqui é a situação lá que você faz o pagamento via OP, esse recurso transita na conta pagadora e depois chega no destinatário final. Um exemplo aqui, o pagamento da folha. Mas por algum motivo teve pagamento lá indevido e esse recurso precisa ser devolvido, né? Então é aquela situação que você gera, imprime, assina a guia de recolhimento com tipo de devolução para a conta única, emite o DARE e envia para o banco, né? Nesse caso aqui, se o dinheiro estiver com o servidor, esse servidor que vai quitar o DARE. Aí vai ser aquela situação da contabilização automática lá da guia de recolhimento. Então, nesse caso, você gerou a guia com o DARE, o servidor lá, ou quem recebeu o indevido, quitando o DARE, o restante do processo já acontece de forma automática, né? E tem a situação que o servidor, às vezes por desinformação, vai lá e faz um depósito na conta pagadora. Aí esse caso, quando ele faz o depósito, que é esse caso aqui, ó. E aí a administração lá, através do gerente financeiro, tem que gerar, imprimir e assinar a guia de recolhimento com o tipo de devolução para a conta única, emitir o DARE e enviar para o banco. E aí você será contabilizado automaticamente após a efetiva transação bancária. Aí tem também a situação de devolução para a conta movimento. É porque nem sempre esse recurso vai ser devolvido para a conta única. Que é o que eu estava dizendo aí também, a questão dos poderes, né? E nem sempre eles devolvem para a conta única. Aí você vai gerar, imprimir e assinar a guia de recolhimento. Só porque agora ela muda aqui, ó, aquela justificativa que você seleciona lá no momento da guia, né? Que é o tipo, né? Aqui vai ser recolhimento para regularização de OP. Também vai ser enviado ao banco e, após a confirmação da transação, efetuar a contabilização da guia. Nesse caso aqui, tem que ficar de olho lá no extrato bancário e, quando a transação acontecer, ir lá e contabilizar a guia, né? Essa parte aqui é a parte de relatórios que estão sendo desenvolvidos para poder facilitar, né, e dar maior transparência aí para essa nova rotina de contabilização. Então, lá no SCG tem alguns relatórios que já estão disponíveis
E nós pedimos um ajuste lá em um dos relatórios que a TI está dando prioridade para a gente para entregar o mais rápido possível. Esse relatório aqui, eu acredito que seja o que vocês mais irão utilizar, porque ele faz uma análise do extrato do Cidex com o que já foi contabilizado na contabilidade. Então, nesse primeiro quadrinho aí, ó, tem a conta bancária, né? Tem os dados da conta bancária. No segundo quadrante aí tem o extrato bancário. E no terceiro quadrante, a gente tem os registros que já foram efetuados na contabilidade. Nesse exemplo aqui, para cada transação que aconteceu no extrato bancário lá, da conta pagadora, existe um documento gerado na contabilidade. Então, aí tem até o número do documento, ó, e de igual valor, de forma com que a diferença aqui é zero. Então, esse aqui é o melhor cenário. Esse aqui é o caminho feliz, né? Tem uma ferramenta também que a gente pediu para desenvolver, que é um símbolo lá do cifrão. Ele fica lá no lado superior direito, lá do SCG. Vocês devem, quem tem conta pagadora que tem alguma diferença aí para conciliar, tá que essa bolinha tá pulando aí. E eu acredito que logo em seguida, após a reunião, vocês vão entrar em contato, né? Mas, assim, eu estou confiante que vocês vão ler o manual lá e vão conseguir elucidar esses problemas que porventura possam surgir. Mas estamos à disposição. Aqui a gente fez uma sequência só para poder dar maior esclarecimento e vocês entenderem assim, as finalidades. Então, todos aqueles documentos que eu mostrei lá atrás, que ora gera o ingresso, ora gera o dispêndio, ora contabiliza lá por resgate, por aplicação, né? Então, cada uma daquelas transações que estão homologadas, ela tem uma finalidade diferente. Isso aqui é para fins de contabilização, porque às vezes a gente tem que sensibilizar contas diferentes. E aí tem a finalidade, ela está bem amarrada à rotina contábil para cada tipo de registro. Então, aí tem a questão dos ingressos, dispêndios, cada um tem a sua finalidade. O registro dos saldos iniciais, ó, que eu falei lá atrás, que é da finalidade 410 e 412. É só para vocês conseguirem ter uma visão macro, né, do processo e também entender no detalhe aqui. A apresentação, ela, como a gente disse anteriormente, ela é sucinta, né? E agora a gente vai abrir para o pessoal fazer perguntas. Alguns já fizeram algumas perguntas aí no chat. Eu pedi aqui para a colega para estar listando, para a gente poder responder a todos aí, da melhor forma possível. Pode tirar a apresentação, Cleiton. Isso, obrigado. É, eu vou fazer alguns esclarecimentos iniciais e depois a gente dá a sequência, assim, até para a gente não perder a ordem de quem já colocou aqui no chat. A gente vai priorizar responder primeiro aqui os do chat e depois eu libero o áudio para vocês se inscreverem fazendo pergunta. Até quem quiser fazer pergunta pode levantar a mão aí no Zoom, que a gente vai passando essas orientações. A primeira coisa que eu quero comentar os poderes e órgãos autônomos, tá? O ofício foi encaminhado ao Poder Executivo. Obviamente, pela autonomia, os poderes e órgãos autônomos, né? O Poder Executivo não impõe regras, né? Apesar que a questão da contabilização de contas é uma norma federal. Então, nós estamos fazendo um segundo ofício com a sugestão da adoção dos procedimentos, mas a gente fez questão, e é muito bom aqui, eu estou vendo que já se manifestou o Hugo, o Edgar, né, e deve ter os demais poderes aqui, órgãos autônomos, que já iniciem esse trabalho, esse processo. Uma outra observação também é em relação
ao que está disponível neste momento no SCG. É só, num primeiro momento, até para a gente iniciar o processo, para que vocês possam entender, nós fizemos o cadastro das contas de diárias, nós vamos fazer das contas de folha de pagamento, alguns órgãos que têm aquelas características específicas de bolsa, bolsa estudantil, benefícios sociais, qualquer tipo outro que rodem arquivos, da mesma forma, nós iremos fazer esse processo na sequência, tá? E demais outras características que eventualmente é muito singular daquele órgão, né? Só aquele órgão tem esse tipo de conta. Mas o processo ele deve ser, né, num trabalho aí até o encerramento do exercício, que até o encerramento do exercício não tenha nenhuma conta não contabilizada no sistema. Perguntaram aqui também de fundo rotativo. Os fundos rotativos, que são contas que são abertas, nós temos duas ações em curso no Tesouro Estadual. Uma é a questão dos cartões de pagamento que irão substituir a modalidade dos fundos rotativos. Só que isso enseja ainda alguns processos de alteração de legislação, assim por diante. Então, provavelmente, após esse ciclo inicial de identificação das contas, as contas de fundo rotativo também serão contabilizadas. De sorte que nenhuma conta que tenha CNPJ do Estado e que estejam vinculadas às contas fiquem sem contabilização ou com execução fora de sistemas. Uma ressalva importante, né? Nós temos, até aqui está o Murilo aqui da gerência aqui desculpa, Superintendência Financeira do Tesouro Estadual. É, existem procedimentos aí para restituições, para pagamento de consignações, que eventualmente alguns órgãos solicitavam isso na conta única e transferia da conta única para uma conta não contabilizada. Até se você quiser, Murilo, deixa eu até habilitar seu áudio. O Murilo tem feito constantemente orientações nesse sentido, que deve ser feita através de uma conta contabilizada e que o órgão providencie. E aí todo o processo de solicitação de pagamento vai ser feito nessa conta, né, Murilo? Você pode abrir seu áudio aí, Murilo. Então a gente tem que separar. Não conseguiu? Espera aí, Murilo. Agora sim. Beleza. Boa tarde. Então, aqui Boa eu até tarde. chamei o Murilo para que a gente não misture as questões. Uma são aquelas contas pagadoras, essa que vai ter contabilização automática, são aquelas contas pagadoras de rodar arquivos de sistemas, folha, diárias, benefícios, bolsa. Aqueles que são para pagamentos específicos, que eventualmente o órgão solicitava na conta única esse pagamento para o Tesouro, ou até utilizando com recurso próprio, né, Murilo? E jogava para uma Isso. conta não contabilizada para executar esse pagamento, esse procedimento deve ser imediatamente descontinuado. Se ele não Inclusive ia, consegue, pode falar, Murilo. inclusive ia, inclusive era feito por OP, né? A OP da despesa saía aqui da conta única e creditava uma conta do próprio órgão lá, e lá esse órgão fazia por ofício ou fazia de alguma outra forma, o que também estava errado, né? A OP ela tem que debitar a conta que está saindo efetivamente o dinheiro, né? Então, assim, esse serviço, vamos dizer assim, tem que ser feito pela OPF. A OPF é que tem que tirar o dinheiro que da conta única, lá da 10 mil, e carregar a conta desse órgão lá nesse outro banco. E de lá faz a OP debitando essa conta e pondo lista e tudo mais, né? Então, o Exatamente. praxe era ser feito isso, mas E não aí, pode. e aí provavelmente alguns vão falar assim: ah, mas eu tenho que fazer uma GRU de devolução e não consigo. Esse caso específico, nós já orientamos, o Murilo tem orientado quando chega até ele, a abertura de uma conta exclusiva para essa finalidade no Banco do Brasil, que ela vai receber o crédito direto. A OPF vai ser solicitada nessa conta, essa conta vai ser executada no CIOF e ela vai ser excepcionalizada só por causa dessa questão provisória, porque a Caixa Econômica também está resolvendo esse problema. Quando ela resolver, essas contas também serão encerradas, serão executadas somente pela conta única. Um outro exemplo que é um problema frequente, que muitos órgãos utilizam essas contas.
quando finaliza um convênio e ele tem que fazer a devolução. O sistema transfere, obriga que seja numa conta que tem o CNPJ do órgão. Então, eventualmente, o órgão jogava numa conta pagadora, numa conta não contabilizada, e depois transferia, devolvendo ao Tesouro. Esse procedimento também será descontinuado. A intenção é que tenha uma única conta no órgão, no CNPJ do órgão, para essas transações. Pagamento de RU, devolução de convênios, uma única conta. Não precisa abrir uma conta para cada um, porque essa é uma conta literalmente só de passagem. Ela vai ser contabilizada, vai enviar nessa conta, por exemplo, vai fazer a devolução do convênio, depois, através de uma OP extra no CIOF, vai fazer a restituição da contrapartida ao Tesouro, se for o caso, ou a conta que deu origem ao recurso da contrapartida. Então, é separando as duas coisas. Demais contas, sejam uma característica singular, específica do órgão, inclusive no ofício, né? Até compartilhar aqui o ofício, no ofício nós encaminhamos uma nota técnica que nós solicitamos que os órgãos enviem aqui para o órgão central de contabilidade, Superintendência Central de Contabilidade, as informações das contas que vocês tenham abertas que não estejam contabilizadas. Essas contas serão analisadas, né? Que essas são aquelas destinadas a retenções, a consignados, devoluções de convênios pela plataforma Mais Brasil, que é o transfere.gov, ou qualquer outro tipo de pagamento de restituição. A maioria dessas contas, que eventualmente o órgão tem 2, 3 contas, não há necessidade dessa quantidade de contas. Provavelmente vai ser autorizada a manutenção de uma conta e essa conta será contabilizada normalmente no sistema de contabilidade. Todas as operações nessa conta serão feitas orçamentariamente ou via OP extra-orçamentária. Então, só para que a gente tenha essa distinção. Eu já comentei dos poderes, né? Então, o caso dos Alego, Ministério Público, Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas dos Municípios, Defensoria, esses órgãos, nós sugerimos, né, que entre em contato conosco para que nós possamos ajudá-los nessa regularização dessas contas e coloque ela nesse mesmo procedimento para que ela tenha total transparência e segurança nessas operações, tá? Alguns detalhes eu vi aqui, aí eu vou passar para o Cleito para ele estar levantando algumas, como aqui o Alan lá da GR levantou que tem algumas operações como débito de diário que não foi contabilizado. Nós cadastramos as contas e tem a rotina do agendamento dessa contabilização automática. De hoje para amanhã, nós vamos estar rodando novamente esse agendamento. Provavelmente, Alan, essa conta, esses dias que não foram conciliados, eles serão conciliados automaticamente. Por quê? Porque é uma operação de débito de diária, que eventualmente apareceu no extrato e o sistema não pegou. Então, essas operações não precisam ser justificadas, tá? Ricardo, só uma observação aí, porque pode ser que aconteça de rodar e não contabilizar, porque imagina que você tem uma conta pagadora lá que ela tem um saldo lá no início de setembro e que esse saldo foi utilizado para pagar uma diária do dia 2 de setembro. Como não tem o saldo de abertura ainda, que esse saldo será lançado pelos contadores, aí o sistema ele barrou a contabilização porque não tinha saldo. O saldo da conta mesmo, sabe? Então, a partir do momento que... Então, assim, em suma, vocês vão verificar lá, tiver a pendência, e aí você fala assim, Cleiton, mas isso daqui deveria essa transação deveria ser contabilizada, porque ela está como automática. Só que o sistema tentou contabilizar. Só que por falta de saldo de abertura, ele não conseguiu. Porque assim, aqui eu identifiquei assim, tem conta pagadora que existe conta de aplicação. Então lá na conta pagadora não tem saldo nenhum. Sempre que um pagamento é realizado, um resgate também é realizado para poder suportar aquele pagamento. Existem outras contas que não têm conta de aplicação. O recurso fica diretamente na conta pagadora. Para esses casos, precisa colocar o saldo de abertura lá na conta pagadora para ela poder sustentar o pagamento, já que este não veio por OP de setembro. Então, aí no manual,
E nesse slide vocês vão conseguir alocar esse saldo de abertura. Basta que vocês consigam aí obter esse extrato de agosto com o gerente financeiro do seu órgão. A conta que não aparecer aqui, vocês podem entrar em contato com a gente, porque aí provavelmente essa conta ela não está no arquivo lá que a gente pegou do sistema de diárias, mas provavelmente isso vai acontecer com o pessoal de outros poderes que não paga diárias pelo sistema de diárias do governo do estado, do Poder Executivo. Aqui tem outros questionamentos aqui, até Hugo. Nós estamos fazendo essa conta também híbrida, tá? Por exemplo, no caso que você citou que o Ministério Público tem a mesma conta para folha diária, não há necessidade de abrir uma segunda conta, não. Nós vamos cadastrar a conta para essas duas finalidades e nós vamos ter uma finalidade dentro do módulo de conciliação que atenda esses casos, da conta que é utilizada para folha e diárias. Inicialmente, a gente não está adotando, porque o ideal seria que cada órgão tivesse somente uma conta para rodar todo e qualquer arquivo. Mas como eventualmente pode acontecer alguns casos, no momento de rodar a folha, de faltar recurso, alguma coisa assim, é, e nesse primeiro momento, se nós vamos manter essas contas segregadas de folha diária, mas a tendência é que num futuro breve a gente avance para que tenha uma única conta, porque não seria como é uma conta só de passagem, não teria necessidade de ficar recursos parados nessas contas. Mas isso é uma segunda evolução. Primeira evolução é que nós não tenhamos nenhuma conta não contabilizada. Jefferson, essa questão da identificação são das operações excepcionais, né? Então, por isso que é o ingresso não identificado. O que é o ingresso identificado na conta? Para a finalidade que a conta foi criada. A conta foi criada para rodar o arquivo da folha. O que ela deve ter lá? Os débitos de folha, o ingresso desse recurso e a aplicação em resgate, o rendimento. Qualquer outra transação usou a conta para fazer pagamentos que não são para a finalidade da folha de pagamento. O órgão tem que identificar. Então, a identificação vai estar no SEI, mas o lançamento é de um lançamento de um ingresso que não foi identificado porque ele é extraordinário àquela conta. Tem mais alguma aí, ô Cleito, que você identificou? Ah, tem uma aqui que fala de Dari, Eu acho que é da o. Gil. Como devemos proceder quando há um bloqueio judicial de valores seguido de restituição como pequeno valor e, posteriormente, o montante original é desbloqueado com correção? Quais são os passos e cuidados a serem tomados nessa situação? Você responde ou responde? Tá, olha lá. Deixa eu só identificar aqui, eu não vi onde está a pergunta. A Manda questão no dos seu. bloqueios judiciais. Não, eu já vi aqui. Ah, sim. Nós estamos sujeitos a bloqueio e sequestro judicial em qualquer conta que tenha CNPJ do Estado, qualquer uma. Né? Mesmo contas que jamais poderiam acontecer, como contas fundo a fundo, existem bloqueios. E o procedimento de regularização é o habitual, é identificar o bloqueio, né? E, obviamente, por exemplo, já aconteceu bloqueios em conta de pagadora de folha, de ter que fazer um aporte adicional naquela conta para conseguir pagar a folha. E quando esse recurso era desbloqueado, você restitui. Se aquele, por exemplo, vamos dar um exemplo que acontece com frequência, né? Medicamento de alto custo. Quando identifica até na conta única isso, ou em qualquer conta, Murilo, o gerente de contabilidade da saúde, nos ajuda nessa identificação e já faz o procedimento de regularização, executando a despesa normalmente, creditando e repondo aquela conta. Então, quando isso acontecer, Gil, a gente sabe que vai continuar acontecendo, o procedimento é o mesmo. No momento, você vai restituir através de uma OP extra, provavelmente, porque essa conta você vai visualizar ela no CIOF, você não vai fazer nada de ofício mais, e na justificativa você vai colocar justamente isso, você vai abrir o SEI e vai colocar lá a justificativa, foi um bloqueio judicial do processo tal, o recurso foi
restituído às contas originárias, foi regularizado. Então, é o procedimento normal. Só que, obviamente, tem uma justificativa devido à existência desse bloqueio ou sequestro judicial nessas contas, tá? Eu habilitei o áudio de vocês, mas assim, para não ficar vários falando ao mesmo tempo, eu gostaria que vocês se inscrevessem, né? Então, levanta a mãozinha, a gente vai dando a fala na sequência, que aí vocês não precisam ficar escrevendo, né? Agora, a gente, acho que a gente já passou, né, Cleito, por todas as questões que estavam no chat. Se alguém quiser fazer uso da fala, eu já habilitei o áudio de vocês, mas antes de você abrir o áudio, a gente pede que você se inscreva, né? Levanta a mão aqui no Zoom, a gente vai concedendo a fala aí na ordem, até para que a gente tenha uma. Respeite aí a sequência, né? E auxilie aí a boa fluidez da nossa reunião. Alguém gostaria de usar a palavra? Alguma dúvida a mais? Essa questão do saldo de abertura, a gente resolveu não fazer por aqui, até mesmo para vocês poderem ter uma familiaridade melhor lá, que aí não tem jeito melhor de aprender se não fazendo, né? Então, quando vocês estiverem lá lançando, vocês vão aprender ainda mais sobre essa nova rotina. Assim, como a gente não teve inscrições, para Olha lá, finalizar, o já vou Kid, passar para você, Kid. Só para mim complementar, é, a priori, esse processo não trará ao órgão nenhum trabalho adicional, porque se a conta for usada para a finalidade que ela foi criada, ela só vai ter operações com essa finalidade. O que vai ter que ser justificado são os usos para finalidades que não foram criadas aquela conta. Pagamento via ofício, pagamento via gerenciador financeiro, porque todo e qualquer pagamento obrigatoriamente tem que ser feito em contas contabilizadas. Por exemplo, a gente está fazendo todo um levantamento, porque a gente recebe os extratos dos bancos. Tem órgãos que, por exemplo, não estão cadastrando no CIOF, no SCG e no CIOF, contas de convênio. Então, você só executa lá na plataforma e não executa no Estado. Isso é um procedimento que fere a todas as leis de regência da execução orçamentária e financeira do Estado. Não é porque você usa lá a plataforma Mais Brasil, Transfere Gov, que você não vai regularizar essa conta no CIOF, tá? Então, alguns exemplos nós já vimos, alguns órgãos a gente já notificou, então nessa sequência. Primeiro o Kid, depois o Ivan. Kid, pode abrir seu áudio aí. Então, eu tenho uma conta fundo rotativo. Ela tem saldo, porém está bloqueada. Aí ela vai aparecer, vai contabilizar esse saldo bloqueado ou não? Então, as contas de fundo rotativo, ela vai estar a gente vai fazer até para que a gente não tenha um volume extraordinário, a gente pede que vocês informem, né, atendendo a nota técnica que acompanhou o ofício, Kid, deixa eu até citar aqui, foi encaminhado por e-mail, mas chegou via SEI. O ofício circular 711/2024. Ele acompanha a nota técnica 6/2024. Dentro da nota técnica, um dos encaminhamentos é que vocês encaminhem, tem uma planilha padrão, vocês encaminhem para nós a relação dessas contas que não estão contabilizadas. E aí nós vamos dar a devida orientação. Fundo rotativo, ele deve entrar na terceira etapa desse processo. A gente está colocando as diárias, até para que todos conheçam o processo, se familiarizem. E aí, na sequência, a gente vai entrar as de folha de pagamento. Inclusive, nós estamos alinhando todos os processos com a subsecretaria de folha lá da SEAD, e aí, na sequência, as demais contas. Então, todas essas contas provavelmente serão contabilizadas. E esses casos específicos vai acontecer aqui, de como uma conta
que você já tem contabilizado. Enquanto ela tiver um recurso bloqueado, você vai ter lá provavelmente uma nota de lançamento identificando esse recurso, ou caso for só o bloqueio, que o saldo está lá, mas a conta está bloqueada, ela vai ficar lá com o saldo naquela conta identificado, até que tenha o desbloqueio para que possa restituir ao tesouro ou utilizar o recurso. Ok? Ivan, Obrigado. Opa, bom, Ricardo. tudo bem. É, essas contas de diária aí, o saldo, a gente sempre faz a devolução no início do ano, através de ofício, né? Emite um DARI, manda para a Caixa para cumprir. Continua do mesmo jeito? Não. Até se o Cleito quiser responder, foi o Ricardo, procedimento que o Cleito escreveu. Pode falar, essa, Cleito. essa daí é o seguinte: se for recurso do exercício, aí localiza lá a OP e faz guia de recolhimento. Porque você recebeu a OP, então você faz guia de recolhimento. Agora, se for recurso de exercícios anteriores, nós criamos uma OP, finalidade 93, que vai ser utilizada para fazer essa devolução. Aí os dados de débito da OP serão os da conta pagadora. E os dados de crédito serão da conta originária, que fez o repasse daquela diária lá, que dormiu, que virou o exercício na conta pagadora. Aí você vai mandar essa OP para o banco. E ela vai fazer a transação bancária e vai contabilizar como receita. Vamos supor que esse recurso é da conta única do Tesouro Estadual. Então, lá nos dados de crédito, vai colocar os dados da Certo. OP, da conta Inclusive, única, e ela vai fazer uma receita que é o antigo DARI, que vocês faziam lá e mandavam um ofício do banco com o DARI. Então, aquela prática vai ser abolida. Para esses casos, não vai precisar mais de fazer um ofício e certo, mandar para o banco com DARI, né? A própria OP, ela vai transferir o recurso, vai contabilizar a disponibilidade e vai fazer a receita lá no Tesouro. Ô Ivan, até certo. complementando, essas contas antes vocês não conseguiam enxergá-las no CIOF. Agora, a partir do momento que as contas são cadastradas no sistema de contabilidade, elas estarão disponíveis no CIOF. Então, você vai usar os documentos de execução do CIOF. Nesse caso específico, como o Cleito colocou, o P extra, tá? Então, não vai se. Aqui a gente extingue qualquer movimentação em contas via ofício. Essa prática deve ser descontinuada por vocês. Por que que se usava ofício? Porque eu não conseguia enxergar a conta no CIOF e, obviamente, eu não conseguia executá-la. Então, a partir de agora, você vai enxergar essa conta no CIOF e as transações poderão ser feitas conforme o próprio manual está orientando e aqui os slides também que nós vamos estar compartilhando com vocês. Até, o Cleito, já pede para salvar em PDF e disponibilizar aqui no chat, mas depois nós vamos encaminhar para vocês também, para que vocês O tenham a slide apresentação que foi feita aqui. tá no Isso, chat, o slide. já está no chat, né? Tá no chat. Mais alguma pergunta, pessoal? Pessoal, aproveitando aqui, já de antemão, nós estamos desenvolvendo uma funcionalidade que permitirá que os senhores consigam visualizar os extratos já nesse padrão CITEX, né, que é um extrato mais dinâmico. Ele é em formato de planilha Excel e também vai ter a opção de geração de PDF, né? E aí, assim que essa aplicação tiver, que ela for disponibilizada lá pela API nossa, a gente vai subir para produção e aí você já consegue lá obter os extratos sem precisar fazer a solicitação lá para o setor financeiro. Por hora, vocês vão ter que estar dialogando aí, pedindo o extrato para o financeiro. E também que não vai ter dificuldade, mas isso vai trazer mais dinamismo aí e autonomia para vocês no trabalho de contabilização das contas pagadoras. Até complementando, nesse projeto dessas contabilizações, uma próxima evolução que já está mapeada e nós iremos desenvolver é a reformulação de todo o módulo de conciliação lá das contas bancárias. Ele vai também ter esse caráter muito parecido, não vai haverá mais a necessidade de subir extrato no módulo. Então, esse projeto também já prevê uma evolução também naquele trabalho que habitualmente os contadores fazem no encerramento de cada mês, que tem que lá fazer o upload desses extratos. Então,
todo esse processo, nós já estamos aí em desenvolvimento com a TI, nós vamos reformular o módulo lá de conciliação e ele vai ter uma característica bem semelhante ao que vocês vão perceber lá. Ele já vai mostrar o dia que não está conciliado, vocês vão conseguir identificar o documento, e isso facilitará para o contador reconhecer uma receita, um bloqueio, um sequestro judicial, alguma coisa que não passou pela execução orçamentária. Então, esse é uma próxima etapa do módulo. Mais alguém? Eu, Fala, Carlos. boa tarde a todos, meus colegas aí, Boa computadores. tarde. Eu estava verificando aqui, Ricardo, e na nota técnica 6 que vocês encaminharam juntamente com o FIS, vocês falaram especificamente sobre essas contas pagadoras que são feitas via lote, né, no caso diária e, posteriormente, a questão da folha de pagamentos e outras mais que tiverem. A questão aqui, em relação às contas que têm valores retidos, e na nota técnica fala que tem que orientar, deverão observar aqui as orientações que estão no IPC 11. Eu tenho até encaminhado para vocês uma demanda há um tempo sobre essa questão, e vocês não falaram exatamente qual vai ser o procedimento, se o sistema está disponível para a gente fazer e seguir a IPC 11. E nós também aqui na FAPEC temos uma especificidade aqui, que é uma conta que entra dinheiro nela, inclusive tem um bom valor dentro dessa conta, e esse valor só sai, uma vez que entra, né, na OP, depois ela só sai com a utilização do cartão mesmo de crédito que é encaminhado para cada beneficiário aí. Não seria o caso aí de começar com essa conta pagadora via lote, né, casas diárias, e também adotar ela como espécie de uma conta única dos órgãos para todos os pagamentos que já passou para a fase de execução orçamentária pela OP? E Não. também, como é que essa questão do sistema em relação ao IPC-11? O sistema está habilitado para ser utilizado, seguir a orientação do IPC-11? Então, vamos lá. São duas partes, né? Eu vou falar primeiro da segunda e depois a gente vai na primeira. A segunda, a questão das contas, não só a FAPEG, mas se não me engano, a UEG e tem outros órgãos que também utilizam esses pagamentos. No caso, outros órgãos são pagamentos de benefícios sociais, a FAPEG e a UEG e as bolsas direcionadas a pesquisador, aluno, etc. Né? Nós vamos essa aí vai ter uma categoria específica. Não vai ser nem diária, nem folha de pagamento, vai ser essas de bolsas e uma outra de benefícios. O que que nós vamos fazer? Na resposta que vocês vão fazer à nota técnica, vocês vão identificar essa conta. Então, por exemplo, essa que você citou, você vai falar, olha, a conta número tal, tal, no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica, ela tem essa finalidade. Nós vamos cadastrar essa conta na finalidade que ela existe e todas as transações que são nessa finalidade de creditar cartão, nós vamos colocar ela como automática. Ela vai ler o extrato e vai fazer automático. O que que não vai ficar automático? Se tiver uma transação que não é para essa finalidade. Eu aproveitei a conta e fiz um pagamento para outra finalidade. Essa entra no rol lá das justificativas. Então, isso vai acontecer para vocês aí na FAPEG, para o UEG, para sedes e vários outros órgãos que acontecem isso da mesma forma. Em relação a IPC 11, até na última CTConf, foi criado duas possibilidades, Carlos. Uma que, assim, em característica, se assemelha muito com o que o Estado de Goiás faz, na sua maioria dos casos, como, por exemplo, a União, o Estado de Goiás e alguns outros estados executam pelo líquido, ou seja, as retenções ficam separadas em um, em um empenho específico, não haveria necessidade da retenção. Como você bem falou, você encaminhou um processo pelo volume que vocês têm de fazer retenção. Aí nós vamos fazer aquele processo que até naquela vez a gente tinha conversado, e agora, como já era até para o Tesouro Nacional ter publicado, mas o Tesouro Nacional está em greve, mas a gente já teve acesso, né, até pela minha participação lá no grupo, da minuta final. E aí nós vamos adotar o procedimento. Então, aí o que eu sugiro, você identifica, fala, olha, essa conta aqui é a minha conta de retenção, aí nós vamos fazer todo o mapeamento e adotar o procedimento, e aí a execução
ela vai ser contabilizada essa conta e a sua execução vai ser também via ou OP extra, ou mais de forma geral dentro do próprio CIOF e não com a necessidade de execuções não contabilizadas. Então, essa aí já é possível atender sim, tá, Carlos? Então, é os dois casos. Uma é só uma conta de passagem que vocês acreditam para joga o recurso nessa conta para acreditar os cartões, essa vai entrar no rol automático, e a outra também, que é para acumular as retenções e fazer um pagamento, essa pode ser atendida, e aí é o caso da instrução de procedimentos da contabilização de retenções. Aí nós vamos adotar exatamente esse procedimento, mas uma conta contabilizada, ok? Só que assim, Ricardo, nós não teremos uma conta para diárias, aí tem a conta da folha de pagamento, aí nós vamos ter uma conta para retenção, já temos essa conta que paga os benefícios. Não seria o caso da gente criar uma espécie de conta única que vá A direcionar intenção, todas? a intenção é essa. O, Pode? pro- o problema é que, por exemplo, que nesse primeiro momento a gente não adotou isso para preservar, por exemplo, especialmente a folha de pagamento. O que que acontece na folha? Quando acontece um sequestro, fica todo mundo sem receber daquele órgão. Se você tem essa conta só como passagem, se acontecer qualquer, que ela vai ter, obviamente, um volume maior de recursos. Tiver qualquer bloqueio, você pode impedir de um pagamento nessa conta. Mas a tendência é isso, só ter uma única conta de passagem, inclusive, teoricamente, para o estado todo. Mas acontece que, por exemplo, a questão da folha. Um órgão, por algum motivo, não consegue creditar o P dele. E aí não entrou o recurso naquela conta, então aquele órgão, por ele não ter executado a folha, ficaria sem receber. Então, no primeiro momento, a intenção nesse mapeamento e nessa identificação é depois a gente simplificar e suprimir. Por exemplo, o Hugo deu um exemplo que lá no Ministério Público eles usam uma única conta para fazer folha e pagamento diária. Eu não vejo problema nenhum quanto a isso. Então a gente vai vendo a maturidade de cada órgão. No início a gente está identificando as contas, mas na sequência a intenção é que tenha uma única conta. Aí você simplifica todo o processo, tá? Nesse Mas eu primeiro poderia, então, momento é só. Se entendi. Eu vocês poderia, entenderem que dá para manter uma conta, aí a gente faz uma reuniãozinha aqui, identifica todas as transações dela, até para que ela fique automática as transações que são de rodar arquivo e nós temos condição sim de atender. O sistema, inclusive, está preparado para isso. Por precaução, inicialmente a gente está mantendo a estrutura para identificar as contas e fazer essa transição. Mas a gente pode sim migrar para uma única conta, sim. eu posso, então, aqui tentar agilizar esse procedimento e preservar aí a questão da folha de pagamento para não dar problema e abrir uma conta específica para poder ter essas questões todas extra-orçamentárias, como retenção, como devolução de áreas ou qualquer outro mais de finalidade que tenha. Eu posso fazer isso, então, tentar adiantar, e se for possível, qual seria o banco, a instituição bancária mais indicada, o Banco Brasil ou a Caixa? Ou não teria problema? Eu sugiro assim, ó, faz o levantamento, vamos agendar uma reunião, a gente senta aqui e faz uma análise conjunta e a gente adianta esse procedimento. Mas que é possível é sim. Você levanta aí, olha, eu tenho essas contas aqui, eu entendo que dá para ficar numa só. Essa conta fazia isso, os procedimentos, e aí a gente vai fazendo a migração e encerra e fica numa conta só. E aí, obviamente, as demais contas devem ser encerradas. A intenção é que Ok, nenhuma conta fique não contabilizada, tá? ok. Mas é possível sim. O sistema está preparado para isso também, Obrigado. ok? É, é o que eu acabei de falar, Jefferson, né? Igual o caso do Carlos, ele vai fazer o levantamento, a gente vai sentar e vai fazer o alinhamento aqui. Os outros demais órgãos, a gente, até órgãos que têm um volume muito grande de transações, a priori, num primeiro momento, a gente não vai mudar o status, não vai mudar o formato disso. A única coisa que não pode acontecer nessas contas pagadoras é pagamentos que não forem da finalidade a qual a conta foi criada. Ou seja, eu executar pagamentos para fornecedores e qualquer outra finalidade que não tenha passado pelo processo de execução orçamentária, ok?
Ricardo, só um adendo aí sobre essa questão. A maioria dos órgãos, hoje, quando precisa fazer algum pagamento aí de valores retidos, ele já pede a CMDF já na conta que vai efetuar o pagamento da retenção. E o Murilo já atende lá e ele já faz o pagamento, sem essa necessidade de ficar com o recurso parado lá para poder pagar só no mês seguinte. É, o, Também tem essa opção, entendeu? O Murilo é, pode até a, tá falando aí mais a respeito disso, dessa rotina. foi até o que eu citei. A IPC-11, a que inclusive está no site hoje, ela não tinha essa previsibilidade, né? Ela só tinha previsibilidade da retenção. Na última CT-Conf, houve uma alteração e criou duas possibilidades. A possibilidade daqueles estados e entes, né, prefeituras, que executam de forma segregada, ou seja, pelo líquido. Inicialmente, a União faz assim, o Estado de Goiás faz assim, mas no caso que há necessidade pelo volume da retenção, aí foi o caso que eu falei aqui do Carlos, é possível, e aí o procedimento não é usar uma conta não contabilizada, mas sim o procedimento da IPC-11. Aí esse caso específico, a gente vai tratar com aqueles órgãos que têm essas características. Então, por exemplo, o Carlos já tem um processo aqui, a gente vai alinhar com ele esse procedimento, como também a questão da unificação das contas, tá bom? Mais O alguém, Cle, gente? só responder o Cleiton de aqui, Ricardo, por favor. À Diga. vontade, pode falar. A questão aí que nós temos em relação à retenção é porque, assim, o sistema da prefeitura, ele tem um sistema que ele é totalmente ultrapassado. Até já conversei com a chefe da fiscalização lá desse setor, e ela falou que é igual o CIOF nosso aí. Há muito tempo existe um projeto de entrar no novo sistema, só que não entra. O sistema da REST aqui da Prefeitura de Goiânia, ele é muito arcaico e ele gera muitos problemas. Se a gente fizer o pagamento diretamente, fechar o sistema da REST, gerar do AN e pagar, o sistema cria uns conflitos internos lá, se você abre, fecha, abre, fecha, cria uns conflitos internos, aí depois fica o maior transtorno dentro da prefeitura. Então, por isso que a gente sugeriu fazer o pagamento dos OPs e jogar para essa conta específica, e para todos os fins orçamentários está pago, só falta fazer recolhimento, entendeu? A retenção foi feita para fazer recolhimento. Aí essa conta serviria para todas as finalidades que não seja via lote, seria o caso, entendeu? Por isso que eu citei isso aí. Se você faz esse procedimento várias vezes no mês, de várias retenções, aí você gera um conflito. Aí depois acontece igual aconteceu aqui. A gente recebe a fiscalização e é punido com algumas coisas que não foram feitas adequadamente. Não, sim, é o que eu falei, Carlos. É possível atender, como a gente tinha conversado anteriormente, através da IPC-11. Beleza. Tá levantada a mão aqui, Metrobus, quem que é? Não... Quem que tá levantada a mão aí pela Metrobus? Aí. Pode falar. Pode falar, moço. Bem, boa tarde. Pode ser você ou o Ricardo, né? Quanto a folha de pagamento desse mês, já vai continuar fazendo do mesmo formato ou tem que ser através da PF? Não entendi sua pergunta. Assim, não mudou nada em relação a isso, né? Essa rotina que vocês têm lá da forma de pagar a folha. A única coisa que vai mudar aqui é a forma de você devolver esse recurso excedente que está na conta pagadora. A gente aqui nessa reunião entrou nessa parte, né? Você tem que devolver algum valor para a conta única que está Não, sobrando não, lá é na conta só pagadora? o pagamento da folha mesmo desse mês. Não vai Não, continuar continua sendo normal, feito. não tem alteração nenhuma. É, Tá ok. Como você sempre fez aí. Pelo menos que eu os- não estou sabendo. Pode ser que o Murilo saiba de algum fato novo aí, possa Não, estar. não teve alteração nenhuma, não. Tá ok. uma questão importante, gente. Nós não estamos mudando em nada os procedimentos de pagamento do Estado. Continuam da mesma forma, todo procedimento que vocês fazem junto ao Tesouro Estadual, tá aqui o Murilo aqui, ó, continua da mesma forma, não se alterou nada. O que nós vamos deixar de ter é contas não contabilizadas que eventualmente estejam sendo executadas para outras finalidades, né, que não sejam aquela que a conta foi criada. Então, esses procedimentos devem ser descontinuados. Como nós demos exemplo aqui de pagamento de RU, devolução de convênio, né? Então, o que está mudando é o uso de contas não contabilizadas. Ah, como que eu faço pagamento da folha? Do mesmo jeito que sempre foi feito. Como que eu faço diária? Do mesmo jeito no sistema de diária.
Como que eu vou pagar a bolsa lá de pesquisador? Do mesmo jeito que está fazendo. Só que agora vai ter uma conta que ela vai ser evidenciada. O que nós estamos fazendo é prezando pela transparência do uso dos recursos públicos, a sua correta evidenciação e o total controle. Não estamos mudando em nada os procedimentos. Então, o Murilo aqui, nenhum procedimento financeiro está sendo alterado. A única coisa que não pode acontecer é utilizar contas não contabilizadas para uma finalidade a qual ela não foi criada. Até porque não existirão mais contas não contabilizadas. Tem alguma exceção de eu permanecer com alguma conta não contabilizada? Não. De hoje para frente agora, e a intenção é que até o final do ano a gente finalize esse processo, até para que não tenha dificuldades, e a gente crie uma maturidade nesse processo, a gente vai fazendo por tipos de contas. Fizemos agora as diárias para que os contadores, os gerentes financeiros se adequem ao processo. Vai entrar a folha de pagamento, vai entrar as de benefícios, bolsas, essas contas que são usadas para retenções, nós vamos contabilizá-las todas, de sorte que até o final do exercício nós vamos virar o exercício sem nenhuma conta não contabilizada. Lembrando que o órgão que manter e executar em contas não contabilizadas, ele estará incorrendo em execução à luz, né, à margem da legislação e, obviamente, isso pode ser configurado como um ato de improbidade. Então, a gente sugere que os procedimentos sejam revistos para as contas não contabilizadas. A intenção é que não existam mais contas não contabilizadas, ok? Reforço mais uma vez, os poderes e órgãos autônomos, a gente está à disposição de auxiliá-los nesse processo, mas eu acredito, por características específicas de cada poder, dentro da sua autonomia constitucional, nós sugerimos que entre em contato conosco para que nós, conjuntamente, possamos fazer essa identificação. O mesmo vale para aqueles órgãos, tanto da administração direta e indireta, que tenham casos específicos dos que não foram citados aqui. Nós vamos nos reunir com cada um desses órgãos, por isso que a gente pede que vocês respondam, né, essa relação de contas, identificando a finalidade, qual banco que está essa conta, para que a gente faça a devida orientação e regularização desses registros, ok? Dilene, você queria fazer um reforço? Pode abrir seu áudio. Sim, boa tarde, obrigada, Ricardo. Só lembrando vocês que o quê? Para ficar uma conciliação melhor, né, que vocês não tenham trabalho de ficar abrindo lá aquela lupinha lá em cima, que fica mostrando que há documento sem conciliar, façam já a inscrição do saldo inicial de suas contas. Nós não fizemos por quê? Para vocês pegarem o extrato de agosto e fazer a inscrição desse saldo inicial, tanto da sua conta de movimento e da conta de aplicação. Esse saldo tem que estar lá para que o módulo faça a conciliação automática do item que é para a conta mesmo. Então, se você achar débito diário e ver que não contabilizou, dá uma verificada no saldo inicial se realmente está lançado. Porque se não tiver saldo, ela verifica o saldo também, tá? Ela vai seguir todas as regras das demais. Só a diferença é o quê? Que a movimentação sempre vai ser extra-orçamentária, na fonte 18690886. É só isso, Ricardo. Obrigada. É importante o reforço, o Cleito também já tinha colocado essa questão, até em resposta ao Alan lá da GR. O primeiro procedimento que vocês têm que fazer é lançar o saldo inicial. Lançado o saldo inicial, nós vamos rodar a rotina de contabilização automática. Provavelmente, a maioria dos lançamentos que não estão conciliados vão ser automaticamente conciliados se for da finalidade da conta, por exemplo, débito de diária. A partir daí, aqueles que ficarem pendentes, que não se refere a débito de diária, esses sim terão que ser justificados. Para que não chegue no período de fechamento da contabilidade, que é até o 5º dia útil, a sugestão, reforça o que o Cleito falou, é conveniente que o contador crie uma rotina de continuamente verificar se tem pendências na conta e venha regularizando conforme ele identificar. Porque na hora que chegar ao final
do mês, a conta está conciliada, ok? Cleiton, mais algum ponto? Murilo, você quer colocar alguma coisa? Não, tudo certinho. Assim, o que eu quero colocar é, se tiver dúvida, procurar a gente antes, né? Isso é o primordial. Vai, Exatamente, Cleiton. só reforçando aqui, pessoal, o passo a passo lá, então, é obter o extrato da conta pagadora com o financeiro. Vocês vão fazer uma leitura lá, vão ficar por dentro das transações que acontecem, porque muitos colegas, às vezes, é o primeiro contato que vai ter com esse extrato da conta pagadora. Lançar o saldo de abertura, ficar de olho lá nas pendências. Se tiver alguma situação lá que vocês estão com dúvida, entrar em contato com a gente, para no final do mês esse negócio tá redondinho, tudo contabilizado, tudo certinho, e a gente não ter transtorno, não ter dor de cabeça, né? E dá uma lida no manual, ficou muito bom, assim, foi feito com muito carinho aqui por todos, e a gente tentou colocar o máximo de situações possíveis lá. Essa parte de devolução de recurso, deve ter muita gente com recursos conta pagadora para ser devolvido para a conta única. Não precisa esperar virar o ano para devolver lá em janeiro, já pode devolver agora. Se é um recurso que está sobrando na conta pagadora, já fica livre desse problema. O ideal é que a conta pagadora tenha só o recurso que vai ser utilizado para fazer o pagamento. Se está sobrando, tem que devolver. Porque aí, às vezes, pode, eu costumo dizer que cair em tentação e pagar alguma coisa lá fora do CIOF. Aí é problema, entendeu? Ela não é feita para esse tipo de pagamento. Tipo, mandar uma PIS para o banco lá, o banco paga essa tarifa. Tem muito desconto de tarifa, assim, muita coisa que não pode ser feita por lá, né? Tem que ser feita pela execução orçamentária. Então, evitar problema. No mais, e É, muito obrigado a todos. beleza. Aqui, Deixa eu só fazer a só pergunta, Cleiton, vontade, pro Edgar. Ricardo. É o seguinte, a respeito dos outros poderes, como você mandou esse ofício para o executivo, né? Você poderia fazer um ofício para o presidente, né? No caso aqui da Assembleia, né? Solicitando essas informações e encaminhando a nota técnica, para ele tomar conhecimento e para a gente responder às contas que estão abertas, né? E porque de imediato eu não posso chegar lá e falar, nós vamos ter que fazer isso. Tem que ter um pedido ou do É, secretário, né? eu, É esse sentido que eu estou colocando, para depois a gente levar conhecimento dele e explicar e conversar com vocês. Dois, a Assembleia, a conta dela é no Santander, a respeito dos extratos, eu não sei, e o Santander não está conectado com o CIOF. Aí seria uma parte técnica, mas eu queria que vocês, no caso, encaminhassem um ofício ao presidente, né? Porque quando chegar aqui, a gente vai discutir com ele o que é cada coisa. Porque, de imediato, aquela resistência. Todo mundo sabe, né? E, como todas as contas serão contabilizadas, né? Então, a gente tem que passar por isso. Certo? ok, eu já havia comentado, Edgar, nós vamos fazer isso, né? É claro que ao Poder Executivo, né, a adoção é obrigatória. Os poderes é uma decisão de cada poder, mas a sugestão, até para fins de transparência, que nenhuma conta fique não contabilizada. Como você bem falou, tem a questão de vocês operarem com bancos que não são os públicos, né, oficiais, que é a Sim. Caixa Econômica e o Banco do Brasil. Aí é um caso específico que nós vamos ter que estudar com vocês esse processo, tá? Mas é possível a gente agendar reuniões e conversar. Mas o ofício já está sendo providenciado e logo que o secretário assine o ofício, a gente informa vocês, tá bom? Obrigado. Então, senhores, nós agradecemos a atenção. Sabemos que terão dúvidas, então a gente sugere que vocês leiam o manual, né? O manual estará disponível no portal de informações da Contabilidade do Estado de Goiás, lá em procedimentos manuais, então vocês podem acessá-lo. Ele já foi encaminhado junto ao ofício, nota técnica, a todos os gerentes de contabilidade. Então a gente sugere que vocês façam aí a análise desse primeiro estágio, que é as contas de diária, mas já pode ir alinhando com os setores financeiros de cada órgão, as demais contas que eventualmente existam, que não estejam
cadastradas no sistema de contabilidade. Respondam na maior brevidade possível a relação das contas que vocês têm, até que para que nós podemos fazer as devidas identificações e orientações, e nós iremos também informar, né, tempestivamente quando vai entrar as próximas fases. Falou, olha, a partir de agora nós estaremos fazendo com as contas de folha de pagamento. Agora vai entrar as demais contas de benefício, as características. Mas como foi bem falado, o reforço o que o Murilo falou, tendo dúvida, entre em contato conosco e nós vamos fazer os devidos esclarecimentos. E para finalizar, lembrá-los que amanhã a partir das 13h30, no auditório da Secretaria de Educação, nós teremos o lançamento dos procedimentos de encerramento do exercício de 2024 e os procedimentos de prestação de contas com o lançamento também do manual do encerramento. Creio que todos já fizeram a sua inscrição lá no link da Escola de Governo, terá direito aí um certificado da Escola de Governo pela participação. E nós teremos lá também o evento, além dos procedimentos, em comemoração ao Dia do Contador, que é celebrado no dia 22 de setembro. Então, nós pedimos aos contadores uma convocação, aos demais é um convite para que estejam conosco, onde nós vamos trazer uma série de informações sobre os procedimentos de encerramento para o exercício de 2024. No mais, agradecemos. Essa reunião foi gravada e iremos disponibilizar posteriormente para os senhores. Ricardo, eu coloquei o link lá do manual, lá no chat. Só, Sim. pessoal que quiser o manual, é só clicar lá, já joga direto no manual, tá bom? Ok, obrigado, Cleiton. Então, boa tarde a todos, agradecemos a atenção e estamos à disposição para qualquer dúvidas e esclarecimentos. Até uma próxima, até amanhã, né? Amanhã nos encontramos novamente. Boa tarde.